Vamos lá, galerinha. Hoje vamos estudar e conhecer a correlação entre os tempos. O que é isso? O que é a correlação entre os tempos verbais? A gente vai ver que existe uma relação entre esses tempos, o passado, o presente e o futuro, entre os modos. A isso nós chamamos de correlação entre os tempos verbais, né? Vejamos aí. Vamos lá no exemplo, né, da frase que vai aparecer para vocês. Você faz as coisas do mesmo jeito que eu faço, farei, faria, fiz, fizesse. Vocês percebem que esse verbo fizesse não se relaciona adequadamente à construção da frase? Você faz as coisas do mesmo jeito que eu fizesse? Soa estranho, causa um estranhamento, ou seja, esse verbo fizesse não se relaciona adequadamente na frase. A ação dos fatos não se relaciona, ou seja, o faz, né, não se relaciona com esse tempo verbal fizesse. Ele se relaciona com o tempo verbal de forma tranquila e adequada, como eu faço, farei, faria, fiz. Existe uma correlação entre essas ideias, né? Entre a ação. Agora, não tem nenhuma correlação de forma adequada com esse verbo aí fizesse, né? Causa um estranhamento, eles não se relacionam, né? Ou seja, não há uma correlação nessa frase com esse verbo conjugado nesse tempo verbal fizesse. Então, nós damos o nome de correlação verbal à coerência que em uma frase ou sequências de frases deve haver entre as formas verbais utilizadas. Ou seja, é preciso que haja uma articulação temporal entre os verbos, que eles se correspondam de maneira a expressar a ideia de forma lógica. Então, tempo e modo verbal devem combinar entre si. Então, no exemplo anterior, se eu coloco a frase, você faz as coisas do mesmo jeito que eu fizesse, a gente percebe que não há uma lógica ao expressar essa ideia, né? Tá inadequada. Não existe essa articulação. Há uma inadequação dessa ideia, de expressar essa ideia. Mas existe uma correlação adequada quando eu digo você faz as coisas do mesmo jeito que eu faço, que eu faria, que eu fiz, entendeu? Então, a correlação entre os verbos, né, é essa coerência, é essa harmonia entre os tempos e os modos verbais. Eles têm que combinar entre si para que haja essa correlação, ok? Dando sequência, vamos ver um exemplo aí. Por exemplo, se eu dormisse durante as aulas, jamais apreenderia a lição. No caso, o verbo dormir, ele está conjugado no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. E a gente já estudou que o modo subjuntivo, ele expressa dúvida, incerteza, uma eventualidade. Existe uma possibilidade, mas não é garantido. Assim, em que tempo verbal, já que o dormir-se está sendo conjugado no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, em que tempo verbal, né, esse verbo aprender deve aparecer, deve estar para me garantir que esse período tenha lógica. Então, na frase, né, do exemplo,
o verbo aprender, ele é usado no futuro do pretérito, aprenderia. Um tempo que expressa, dentre outras ideias, uma afirmação condicionada, ou seja, depende de algo, né? Que depende de algo. Quando esta se refere a fatos que não se realizaram e que provavelmente não se realizarão. Então, o período, portanto, está correto, já que a ideia transmitida por dormice é exatamente a de uma dúvida, de uma possibilidade que não temos certeza se ocorrerá. Quer dizer, se eu dormisse durante as aulas, jamais aprenderia a lição. Quer dizer, o dormice está me dando uma ideia de incerteza, né? Eu não tenho certeza se isso vai acontecer. Então, o verbo aprender, ele está conjugado no modo e no tempo verbal do futuro do pretérito, tá? Seguindo essa correlação entre os tempos verbais. Na verdade, a gente precisa... vamos ver aí, ó, para tornar mais clara essa questão, vamos ver uma frase em que não há essa correlação, né? O exemplo aí, ó. Se eu dormisse durante as aulas, jamais aprenderei a lição. A gente tem o verbo dormir no modo subjuntivo, novamente, né? Mas aprender, o verbo aprender, agora ele está conjugado no futuro do presente. Um tempo verbal que expressa, dentre outras ideias, fatos certos ou prováveis. Ou seja, não combina com o modo do verbo dormisse, que está no modo subjuntivo, que é uma incerteza. Então, nesse caso, a gente pode dizer que jamais aprenderemos a lição, pois o ato de aprender está condicionado não a uma certeza, mas apenas a uma hipótese, que está transmitida pelo pretérito imperfeito do subjuntivo do verbo dormir. Então, essa relação não é adequada nessa frase. Ao contrário, na frase anterior, né? É preciso compreender e considerar, né, todo o contexto da sentença, ou seja, da frase. A gente precisa considerar toda a sentença, né? O que o autor daquela frase, o que aquela sentença está querendo nos dizer naquele momento, de como as ações podem ser passadas. É preciso que haja essa correlação. A gente precisa prestar atenção na ação, como ela está sendo expressa, né? A sentença inteira, a ação toda, né? Então, a correlação entre os tempos verbais, né, ou seja, o tempo e os modos, eles precisam se articular, se combinar entre si, né? Por exemplo, eu posso dizer, eu dormirei se você cantar. Mas eu não posso dizer, eu dormirei se você cantará. Não combina, não há uma articulação dessa ação expressa nessa sentença. Não há uma articulação. A ideia não é lógica, né? Não há uma correspondência, né, entre as ações, né? Ou seja, os tempos e os modos verbais precisam se relacionar, precisam ter essa correlação, né? Então, a gente também pode observar, isso não é uma regra, não tem uma regra, sempre isso vai acontecer, mas a gente pode ter alguns tempos verbais que são concordantes.
Então, eu tenho aí o presente do indicativo mais o presente do subjuntivo. Então, exijo que você faça o dever. Eu tenho um verbo no presente do indicativo e o outro no presente do subjuntivo. Eu tenho o pretérito perfeito do indicativo mais o pretérito imperfeito do subjuntivo. Exigi que ele fizesse o dever. O presente do indicativo mais o pretérito perfeito do subjuntivo. Espero que ele tenha feito o dever. Seguindo aí a lógica, né? O pretérito imperfeito do indicativo mais o pretérito, mais que perfeito do subjuntivo. Então, queria que ele tivesse feito o dever. Futuro do pretérito mais que perfeito do subjuntivo. Gostaria que ele tivesse feito o dever. O futuro do subjuntivo mais o futuro do presente do indicativo. Se você fizer o dever, eu ficarei feliz. O pretérito imperfeito do subjuntivo mais o futuro do pretérito do indicativo. Se você fizesse o dever, eu leria suas respostas. Então, esses são alguns modos e tempos verbais que vão se relacionar. Isso é regra? Não, mas é uma possibilidade. Pretérito mais que perfeito do subjuntivo, mais futuro do pretérito do indicativo. Se você tivesse feito o dever, eu teria lido suas respostas. Futuro do subjuntivo mais futuro do presente do indicativo. Quando você fizer o dever, dormirei. Futuro do subjuntivo mais futuro do presente do indicativo. Quando você fizer o dever, já terei dormido. Na verdade, tem alguns modos e tempos verbais do modo subjuntivo que a gente ainda não considerou e não estudou. Mas isso aí é para vocês terem uma noção de como as frases devem ser relacionadas, de como os verbos devem se relacionar. Eu preciso ter uma lógica na transmissão daquela ideia, tá? Então, a gente chega à conclusão de que a correlação verbal se define pela harmonia, pela coerência que se dá entre as formas verbais expressas no discurso propriamente dito, com vistas a fazer com que prevaleça o aspecto lógico objetivos das ideias manifestadas, né? Então, a correlação verbal dos tempos verbais é a aplicação do estudo do verbo. É como eu vou aplicar esse meu estudo do verbo na construção do discurso propriamente dito, né? Das frases construídas, né? E isso a gente vai observar muito quando a gente estuda notícia, a correlação das ideias, né? Dos tempos verbais e dos modos verbais, ok? Então, dúvidas, a gente está aí para tirar, tá bom?